E aí, maratonados, na correria, a nossa entrevistada de hoje é uma maratonista que importa e exporta também. Ela trabalha com importação e exportação de produtos químicos e não só na parte profissional que ela viaja. Ela conhece muitos lugares por correr nesses lugares, muitos países diferentes. E a gente vai falar muito sobre viagens, sobre experiências em maratonas e sobre a vida profissional dela. Afinal, ela tem uma trajetória inusitada. Eu chamo agora Carla Vilas Boas ao Maratonado Podcast. Seja bem-vinda, Carla, que é proprietária da Lumina Internacional, da qual ela é CEO. Muito obrigada, é um imenso prazer estar com vocês aqui. Muito bom. Carla, obrigado por você estar aqui. O Maratonado, provavelmente, até por uma característica, nós vamos querer falar sobre o mundo da corrida, sobre a sua relação com a corrida. É uma coisa que eu vou até deixar mais na mão do Andrei, mas eu estou muito curioso mesmo para conhecer a tua jornada como empreendedora, porque uma mulher empreendedora, com todas as características que você tem, com estilo de vida, porque empreendedora é mais do que só trabalhar, é um lifestyle, né? Você tem um estilo de vida muito legal, e a gente vai explorar isso agora durante essa conversa, que provavelmente vai durar em torno de 42 minutos, 42, entendeu? Tudo lembra maratona. Isso é invenção também do Andrei. O Andrei tem essas regras, mas normalmente passa. Então é como se você chegasse completasse a maratona e tivesse que caminhar mais um pouco. Um pouquinho. É isso mesmo. Quando o papo tá bom, é assim mesmo. Legal. A gente faz até uma outra maratona de vez em quando. Certeza. Mas vamos começar justamente pela grande curiosidade. Como que você dá conta de liderar uma empresa como a Lumina, com tamanha responsabilidade, tamanha movimentação financeira, que eu acredito que seja o caso, e ainda ser maratonista, ter esse tempo para treinar? Como você encaixa os treinos de corrida na sua rotina? Eu acho que assim, eu sempre fui extremamente disciplinada em tudo na minha vida, e eu gosto de disciplina, né? Na verdade, isso me dá muita segurança, né? A disciplina. Então, assim, para mim, na verdade, eu treinar, né? Eu treino de manhã normalmente, sempre treinei, faço tudo de manhã. Quando eu começo meu dia, mesmo eu começando meu dia um pouco mais tarde, eu começo com outra energia, assim, meu dia rende muito mais, tudo. E a parte de viagens para maratona, então a gente vai encaixando, né? A gente vai encaixando na vida, assim como as viagens também de trabalho e tal. Mas eu acho que assim, dá para conciliar. Dá para conciliar porque acima de tudo, porque é uma paixão, né? Então, quando é uma paixão... O que começou antes? A Lumina, pela rápida pesquisa que eu fiz, completou agora 15 anos, né? É um marco. Eu vi um filme seu no YouTube, e que você mostra ali, claro, todo o orgulho que você tem da história da empresa. Mas você começou a correr antes ou depois disso? Olha, foi mais ou menos junto, porque assim, na verdade, eu tive que fazer uma transição, né, profissional. Eu, na verdade, era diretora de uma outra empresa, que era em Osasco, mais distante de casa, e eu estava numa fase que minhas filhas, na época, né, tinham 5 e 10 anos, e eu saía de casa e mal as via antes de ir para a escola, e eu chegava em casa, elas já estavam dormindo, né? Então, assim, eu tive que tomar uma decisão pessoal difícil, né, de fazer uma mudança, e foi quando, na verdade, eu comecei a introduzir a corrida na minha vida, de uma maneira, assim, bem suave, né, de correndo na rua, sem compromisso, nem participava de provas, tal, mas, assim, já começou com uma terapia para mim, né? E por que começou? Qual foi o seu gatilho, assim, para começar a dar esses trotes na rua? De forma tão despretensiosa. Eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fiz esporte, né? Eu tive um intervalo de muito trabalho, né, numa época da minha vida que daí ficou difícil encaixar, mas assim, eu fiz balé clássico, mais de 15 anos, depois eu fiz natação, era aquelas que acordavam 5 horas da manhã para ir nadar e treinar natação. Então, assim, eu sempre fiz alguma coisa, e sempre fiz intensamente.
né? Todos os esportes que eu fiz de maneira intensa, né? Então, eu estava sentindo muita falta. E daí eu comecei de uma maneira despretensiosa, porque talvez ainda não tivesse despertado a paixão, né? E aí foi que a coisa foi evoluindo e tal. Eu treinei sozinha durante muito tempo, porque eu tinha até um certo preconceito com essa coisa de assessoria, tinha medo de entrar numa vibração de competição, né, de excesso de competição e de perder o prazer que a corrida me dava, né? Eu tinha muitos amigos que, na realidade, eram de assessoria, e eu escutava as conversas, etc. e tal, e eu ficava um pouco resistente, né? E também acho que no primeiro momento a gente sempre fala que maratona é coisa de gente louca, né? A gente nunca imagina chegar lá. A gente começa com as provas menores, mais curtas, tal. Mas, assim, eu realmente, assim, treinei sozinha até meia maratona. Eu fiz várias meias maratonas ainda treinando sozinha, tal. E aí, depois, quando eu decidi fazer minha primeira maratona, foi quando eu fui treinar de verdade, né? Vamos dizer assim. E você escolheu treinar com qual assessoria aqui em São Paulo? Então, eu fui para a MPR. O Marcos Paulo Reis, né? Marcos Paulo Reis, isso. Legal. E a sua transição para começar a correr, logo que você começou, você sentia que a sua performance melhorava e a sua performance na corrida melhorando? Como que você vê essa relação, até meio essa metáfora que se cria entre essa evolução na corrida, a sua evolução na de vida, evolução profissional dentro da Lumina, que provavelmente era uma empresa também nova, como que isso contribuiu para esse seu estilo de vida? Acho que na corrida eu exigi pouco de mim no começo, vamos dizer assim, né? E eu fui evoluindo com o tempo. Quando eu comecei a fazer minhas primeiras meias maratonas, comecei a ter alguns resultados que até, assim, me surpreenderam. Exatamente, me surpreenderam positivamente, etc. e tal. E aí que eu, na realidade, fui, com o tempo, né, cheguei até a tomar a decisão de fazer a maratona. Em relação à minha vida profissional, bom, eu sempre fui muito empreendedora, né, sempre fui, vamos dizer, corajosa, sempre fui de arriscar, eu tenho, acho que isso um pouco no DNA, né? Então, a Lumina, na verdade, surgiu muito pequena, né? Na verdade, era eu e mais uma pessoa só, e com o tempo foi crescendo, foi se estabelecendo, não é uma empresa grande ainda, somos 8 pessoas, mas 8 pessoas, assim, eu tenho muito orgulho do meu time, né? Todo mundo é muito sênior, todo mundo é muito dedicado, todo mundo tem muita garra, a gente tem um resultado excepcional para uma equipe de 8 pessoas só. E eu acho que a gente sempre foi, como na corrida, encontrando o caminho, né? Então, a gente tem uma característica muito diferente da maioria dos nossos concorrentes, a gente tem um equilíbrio muito grande entre importação e exportação, a gente tem uma amplitude de produtos que a gente trabalha muito grande, a gente eminentemente trabalha produtos químicos, mas não só, né? Hoje a gente também está trabalhando, estamos com projetos fortes na área de exportação de produtos alimentícios, tipo café, açaí, outros tipos de produtos. A gente está estudando um projeto também muito forte de venda de nutracêuticos online, de uma empresa coreana. Então, assim, a gente é muito aberto a muitas Desculpa, eu não entendi. Venda do quê? Venda de produtos que a gente chama de nutracêuticos. Eu não sei. Explica para mim o que é, por favor. Então, são produtos nutracêuticos, são produtos... São produtos que não são farmacêuticos, que não precisam das mesmas licenças de produtos farmacêuticos, né? Mas que têm funções similares, vamos dizer assim, muitas vitaminas, muitas das coisas que nós atletas, né? Entendi. A gente classifica como nutracêuticos. Legal, eu não conheci esse termo, acredita? Nunca tinha ouvido falar. Nem eu. Agora eu entendi.
essa criação da Lumina, e você, mesmo falando que a sua empresa, você considera a sua empresa uma empresa pequena, tem 8 pessoas no time, mas, pelo que eu entendi, só a sua empresa representa 25% das exportações de um produto só chamado glicerina, né, para fora do Brasil. Então, nós somos, na verdade, nós somos pioneiros na exportação de glicerina, que é um subproduto do biodiesel, né? O Brasil tem um programa de biodiesel, provavelmente o programa de biodiesel mais estável do mundo, né? Ele é muito forte em biodiesel. E nós fizemos a primeira exportação para vários produtores, né? Então, acho que esse pioneirismo, né, acabou trazendo uma posição para a gente diferenciada, e a gente conseguiu manter essa posição. Ao longo do tempo, obviamente, vão surgindo muito mais concorrentes, porque é um mercado atraente, etc. Mas a gente ainda tem uma posição bastante significativa nesse mercado. Mas a glicerina, ela representa que percentual do faturamento total da tua empresa? Eu diria que uns 30%, 35%, então, por aí. Então é um produto ainda que tem bastante representatividade dentro da Lumina. Tem bastante representatividade, sim. Legal. E quais são os outros produtos ainda nós falando em produtos químicos, que vocês customizam produtos para os clientes? Como é que funciona isso? A gente gosta de falar que a gente gosta de trabalhar mais com projetos, né? A gente não é aquela empresa que gosta de ficar apresentando uma lista de produtos, né? Porque eu acho que uma lista de produtos é muito limitante, tá? Então, a gente gosta de falar que a gente gosta de trabalhar com projetos, tal. Então, muitas vezes, o cliente está buscando alguma coisa, está buscando uma solução, está buscando um tipo de produto que é difícil de encontrar lá fora, é o que a gente gosta. Né, cita um exemplo, e me ilustra isso, só para eu entender um exemplo bacana, assim, para eu ter uma ideia do que você oferece para o teu cliente. A gente, por exemplo, a gente está trabalhando num projeto já há uns 2 anos, tá? Que é um projeto que a produção é a partir de um subproduto da produção de açúcar, que o Brasil é muito forte, por exemplo, né? E tem todo um desenvolvimento técnico por trás, que a gente está tentando terceirizar numa empresa brasileira, e aprovar amostras, já foram várias amostras ao longo desse tempo, para serem aprovadas pelo FDA, vamos dizer assim, da Coreia, tá? E é um produto que a gente está muito próximo já, por exemplo, de realmente assim, ter o produto final para exportar para toda a Ásia. Então, esse é um tipo de projeto que a gente gosta bastante e que a gente trabalha, às vezes, durante 1 ano, 2 anos, mas... Caramba! E esse é um projeto que foi encomendado por uma terceira empresa, por um cliente, ou é um projeto próprio seu? É um projeto que foi, normalmente, assim, é encomendado por uma terceira empresa. E aí vocês entram como consultores, o papel de vocês é sócio, entram como? Qual é o teu posicionamento? A gente, na verdade, assim, nós temos pessoas técnicas, né, que fazem esse trabalho técnico, etc. Então, mas o posicionamento da Lumina, na maioria dos negócios, nós somos compradores e vendedores, né? A gente, na verdade, assim, a gente compra e vende muitas vezes financiando para os clientes também, né? Dando prazos mais longos, que o Brasil e a América Latina tem uma característica de prazos mais longos, né? Então, na importação, a gente tem essa característica de financiar os clientes, e na exportação, menos, né? Porque a maioria dos países trabalham com prazos mais curtos, tal. Mas, enfim, a gente acaba sendo comprador e vendedor. Legal. Interessante. E deixa eu te perguntar, antes da gente até falar um pouco de corrida, que eu fiquei curioso já para saber sobre seu tempo de meia maratona, algumas provas que você fez. A gente vai começar a colocar a sua performance em jogo aqui rapidinho. Mas antes disso, eu queria saber, com toda essa sua coragem, com essa sua ousadia, com esse posicionamento que te torna uma mulher, vamos dizer assim, uma mulher forte, acima da média de uma mulher empreendedora, uma mulher que faz coisas que realmente são relevantes para o mercado, para o mundo.
Você, em termos de vida pessoal, você hoje é casada, as suas filhas hoje devem ter mais de 20 anos. Como que é a sua vida pessoal em relação ao trabalho e ao esporte? Primeiro, eu agradeço todos esses elogios. Na verdade, hoje eu sou divorciada, tá? Eu tive um casamento que durou praticamente muito próximo de 25 anos. Eu me separei um pouco antes de completar 25 anos de casamento. E aí eu já vou emendar e vou falar assim que a corrida realmente assim me ajudou muito a passar por todo esse processo de luto, né? Que é muito difícil. Sim, depois de separação. De separação, etc. e tal. Então, assim, eu tenho 2 filhas, uma de 25 anos, que acabou de completar 25, e a outra que completa 20 daqui a uma semana. Então, elas já são adultas, né? Crescidas, tal. E, enfim, na verdade, assim, até todo esse processo, né? Hoje, assim, estou muito tranquila em relação a isso. E todo esse processo me fez ainda ser mais arrojada, eu diria. Hoje, eu sou responsável por todos os meus atos sozinha, então eu tenho percebido, assim, que eu tenho até arriscado mais do que antes, sido mais arrojada do que antes. Tem sido bom. Legal. A gente sabe que a gente cresce mesmo, que a gente cresce mesmo como pessoa em situações desconfortáveis, né? As situações desconfortáveis que nos fazem crescer. Certeza. Então, dá para ver que você tem essa força aí. Vamos falar um pouco, então, sobre performance. Andrei, o que você tem aí para perguntar para ela aí, antes que a gente entre em performance? Antes da performance, a questão realmente das provas das quais ela participou fora do país. Eu já vi que tem um catálogo legal ali. Quais Na são verdade, elas? eu fiz a primeira maratona, eu fiz em 2017, que foi Berlim. Tá? Depois, em 2018, eu corri a maratona de Porto, em Portugal. 2019, eu corri Chicago. Tá? E o ano passado, eu ia fazer Boston, né? Estava treinando para Boston fortemente. A pandemia aconteceu um pouco semanas antes, né? Estava no auge até dos treinos. E eu pretendia fazer Nova York também. Tá? Então, na verdade, ano passado eu tinha decidido que eu ia acelerar um pouco, né? Ia fazer até 2, ia dar uma acelerada para fazer as majors e tal. Mas, enfim, né? A pandemia veio para mudar tudo. Das 3 maratonas que você fez, qual delas você mais gostou? Difícil responder. Difícil. Eu gostei muito da Maratona de Porto, porque, não sendo uma major, talvez eu tenha ido mais descompromissada. E foi uma equipe muito pequena da MPR, acho que umas 15 pessoas só, e a gente tinha uma energia muito boa. Choveu muito na prova, então não foi uma prova que foi tão fácil, né? Não é uma prova tão fácil, mas assim, a energia estava muito boa, e acho que eu fui muito tranquila para essa prova. Então eu gostei bastante, mas eu gostei de todas, de todas. Você fez o que mais? Chicago e Berlim. E Berlim. Eu fiz uma meia maratona na Austrália também. No sul da Austrália, chama Great Oceans Road, foi fantástica essa também, porque assim, é uma meia maratona que é numa das rodovias mais cênicas do mundo, né? E que você vai na beira do mar o tempo todo. Tanto que é uma meia maratona que não é de 21 quilômetros, ela é de 23, porque é até chegar à próxima cidade, né? Eles chamam de meia, e tem a maratona e tem a ultramaratona também na mesma prova. É uma prova difícil, mas é uma prova linda, porque é só subir e descer o tempo todo. Caramba, legal. Muito legal. E em relação aos seus tempos em maratona, você faz maratona, você tem aquela coisa de que eu quero ser sub 4, eu quero ser sub 5, afinal, tem muito verdade, isso no nosso... Tem. A minha primeira maratona, eu fiz uma... Na verdade, assim, eu perdi uma irmã com 48 anos de câncer,
E minha irmã, assim, ficou durante 3 anos, ela teve muitas internações, ela sofreu desse câncer durante 3 anos, né? E era uma pessoa que foi um exemplo de vida para mim, para muita gente. Até hoje, muitas pessoas ainda falam muito bem dela, porque ela era uma pessoa super alegre, uma pessoa que nunca reclamou de nada e nunca reclamou da doença. E o único pequeno lamento que eu escutei ela falar um dia que eu voltei de uma meia maratona, tá? Ela olhou para mim, ela tinha começado a correr e falou assim: nossa, eu sinto muito a falta da corrida. E aí, nesse dia, eu fiz uma promessa para ela que eu ia correr uma maratona por ela. Falei, um dia eu vou correr uma maratona por você. Então, assim, o meu estímulo para fazer a primeira maratona foi esse. E eu acabei, assim, ficando um pouco... confesso, né, que eu tinha um certo temor, né, porque maratona era uma coisa, que é aquela coisa de louco, eu tinha um certo temor. E eu acabei, assim, me inscrevendo na última hora para Berlim, para o sorteio. Eu falei, se eu for sorteada, que é para eu fazer. Se eu não for, é que não é, né? E fui sorteada, né? Então, Berlim foi uma prova que eu fiz em 4 horas e 8 minutos, mas foi uma prova que eu fiz pensando na minha irmã o tempo todo. Eu dei high five para todas as crianças que estavam de um lado. Foi uma prova que eu aproveitei muito. Eu fui, assim, com uma alegria enorme dentro de mim, fui para aproveitar. Assim, fui muito tranquila. Então, foi uma prova, assim, deliciosa nesse sentido mesmo. Sabe? Porque essas maratonas, as majors, né, principalmente, é muito gostoso porque tem muitas famílias que vão assistir, muita gente que vai lá incentivar, e isso faz toda a diferença, né? E foi minha primeira também, não tinha tanto compromisso, eu não sabia qual seria o resultado, até, assim, o meu planejamento do meu treinador era, se eu não me engano, para eu fazer em 4 horas e 15, 4 horas e 17, alguma coisa assim. E mesmo tendo... aproveitado a prova dessa forma, eu acabei fazendo em 4 horas e 8, eu fiquei super feliz, achei o resultado maravilhoso e tal, mas, enfim, no final da prova, daí a primeira maratona, você tem todas aquelas dores depois, falar, ai meu Deus, será que eu vou fazer outra, tal, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, assim que passa, que são poucos dias depois, você já está super engajado, né, assim, pensando, não, qual vai ser o próximo, já planejando, né. Sim. Então, num primeiro momento, eu até achei que seria uma experiência única na vida, mas depois que eu experienciei essa maratona, eu falei, não, pegou na veia, eu já sabia que eu não ia parar mais, entendeu? Uma curiosidade que eu tenho quando você faz uma maratona fora do país é que você acabou a prova, foi pro hotel, tomou um banho, depois... Dá vontade nos dias seguintes de você sair do hotel, porque você deve estar tão cansada, com a musculatura tão dolorida. Você consegue sair do hotel, do quarto? Como que é isso? Então, na primeira você sofre muito, né? Por exemplo, para mim, pelo menos, a experiência da primeira foi assim, de sofrer muito. As outras já não, porque daí você já treinou bem mais, você já se conhece melhor, né? Então, assim... A primeira realmente, né, foi a primeira que eu completei os 42,2 quilômetros na vida, né, e talvez porque também os treinos tenham sido, eu me lembro que todo o meu treinamento para a minha primeira maratona, acho que foi um pouco menos exigente de mim, então eu fiz um longo de 30, de 29 e 30, alguma coisa assim, e aí depois no segundo, no terceiro, daí o treinador já não tem mais dó, né, daí já mete ficha, você já faz muito mais longos desse nível, então você já está mais preparado, né? Então, a primeira realmente eu senti muita dor e depois não tinha vontade, assim, caminhava muito lentamente, não dava para fazer muito turismo, nada disso, mas assim, na segunda e na terceira já foi totalmente diferente. Muda bastante. Agora, falando sobre sua formação, né, você se formou em publicidade e propaganda. E como que você chegou a ser especialista em importação e exportação de produtos químicos? É uma trajetória, como eu disse na abertura, inusitada, né? Você saiu totalmente, eu imagino que seus colegas na faculdade não tenham nada a ver com o que você acabou fazendo. Exato, né? Exato. Na realidade, eu comecei como trainee numa empresa, numa indústria química, e depois de uns 2 anos que eu trabalhava na área de marketing da empresa, teve uma situação muito bizarra que, assim, uma
na época, uma grande parte quase todos os funcionários da área de comércio exterior foram demitidos por justa causa. Nossa. Né? Porque tinha uma questão aí de, enfim, de coisas ilícitas, etc. e tal. E era uma empresa grande, até hoje é um grupo muito forte. Não é melhor, Carla, não é melhor você explicar isso para não ficar mal entendida? Não, na verdade, na época era de facilidades mesmo, de traders, né, pedirem comissão para fornecedores, coisas do tipo, esse tipo de coisa. Não era nada relacionado a produtos químicos, eram condutas dentro da empresa. Não condutas, exatamente, mas relacionadas a condutas mesmo, tá? Entendi. E eu fiquei achando que estavam exportando produtos químicos ilegais. Não, muito pelo contrário, né? A empresa era muito séria, então foi uma situação muito complicada nesse sentido. Entendi. Mesmo, né? E era uma época que, assim, o mercado estava se abrindo, né? Ainda o Brasil ainda era um país fechado, começava a se abrir, etc. e tal. Então, esse mundo era um mundo da exportação, era um mundo ainda muito restrito, né? E, enfim. E aí, na verdade, contrataram na época uma pessoa de fora para gerenciar o departamento de exportação e importação da empresa e começaram a recrutar, a buscar pessoas internamente, né? E aí eu me interessei, na verdade, em muitos anos, eu tinha feito um intercâmbio já, morado um ano fora, então tinha essa questão que me ajudava, né, de ter um pouco de experiência fora do país, que para minha geração não é tanta gente assim, né, na época hoje vai milhares de pessoas, eu falo, o mundo é muito pequeno, etc e tal, mas assim, na época não era assim, né. Então, você já tinha o inglês fluente também, que ajudava? Isso. E aí acabei indo para a área de exportação e me apaixonei, nunca mais saí. Isso foi há muitos anos atrás. E a escolha da glicerina como produto principal logo no começo da Lumina? Como que entra a glicerina na tua vida? Nunca é uma escolha, né? Nunca é uma escolha. Sempre vem de uma demanda, como eu falei para vocês. Né? Na realidade, assim, eu estava num congresso na Europa e um cliente meu chegou e me perguntou, falou assim, a gente tem um escritório na China, tal, temos um cliente na China assim, assado, e a gente está buscando glicerina de biodiesel. Você tem algum fornecedor? Eu falei, não tenho, mas posso buscar, né? E aí cheguei aqui e comecei a ligar, né, para as empresas, etc. Comecei a conversar com várias empresas e foi aí que surgiu. E esse cliente da China é meu cliente até hoje. Até hoje ele é um dos meus principais clientes. Legal. Então, assim, foi uma demanda, acabou sendo uma oportunidade, uma coincidência, enfim, é assim que as coisas surgem. Uma feliz coincidência. Isso. Com o começo da pandemia, o que eu vi na pauta, Andrei, sobre o começo da pandemia, os treinamentos dela? Qual era a pergunta que você tinha separado para isso? Sim, sobre exatamente qual foi o impacto da pandemia na sua rotina esportiva, porque muita gente parou de treinar, muita gente não mais vai para academia, tem gente que treina, mas só de vez em quando. O que você acabou fazendo? Eu falei para vocês que eu sou muito disciplinada, né? Então, assim, para mim não existe não treinar, por exemplo, e assim, meu corpo já pede isso. Então, assim, eu estava no auge do treinamento para a maratona de Boston, né? Então, assim, eu estava me sentindo super bem, estava ótima. Chicago, para mim, não tinha sido uma maratona tão boa, porque eu tinha tido... na verdade, assim, eu estava cansada, eu fui para a maratona cansada, foi a primeira vez que eu tive que parar para ir no banheiro, eu caí, ralei o joelho, aconteceu um monte de coisas. Assim, mas ainda... Na verdade, assim, o resultado não foi ruim, eu fui bem, mas teve uma hora que eu parava de olhar para o relógio, porque eu estava com a sensação de que, assim, eu estava me arrastando, mas efetivamente não estava, né? E, na verdade, eu entrei para Boston muito motivada, entrei para o treinamento de Boston muito motivada, porque, assim, eu falei, eu não vou encaixar nenhuma viagem, né? Eu tinha decidido já com o meu treinador, eu falei, não vou fazer viagem internacional, eu vou me dedicar, porque Boston é Boston, né? Boston é uma maratona icônica, então, assim, eu vou me dedicar, tal, e realmente, assim, estava me sentindo super bem, estava no auge
de treinamento, e eu, assim, estava sentindo que eu ia ter uma boa performance, né? Mas, praticamente, acho que foram 3 semanas antes, né? Talvez 3 semanas antes de Boston acontecer, foi quando a gente entrou efetivamente em lockdown aqui, né? E, num primeiro momento, lógico que a carga de treino diminuiu, mas eu nunca deixei de treinar. Eu falo que no ano passado, talvez eu não tenha feito eu tenha matado uns 2 dias de planilha, no máximo. Eu sou muito disciplinada. Então, assim, eu faço porque eu gosto mesmo. Então, você manteve os seus treinos, você não interrompeu os seus treinamentos. Não. Aprendi a correr em esteira, coisa que, assim, eu sempre detestava e não sabia. Eu continuo detestando, para ser bem honesta. Eu não gosto. Eu ia perguntar se você aprendeu a correr e se também aprendeu a gostar. Não, gostar não. Não, eu aprendi a correr para conseguir manter os treinos, mas assim, gostar não. Não. Você acha que é muito monótono? Muito monótono. Correr é vento na cara, né? Assim, a gente olhar a paisagem, enfim, encontrar pessoas, cruzar com pessoas, tem todos esses aspectos da corrida que eu acho que são super importantes, né? Então, assim, correr na esteira realmente, assim, é incomparável, eu acho. E o que você tinha programado para esse ano, que a gente também está num vai e vem dessa pandemia, principalmente aqui dentro do Brasil? Como que você, o que você tinha programado e se já teve algumas frustrações nesse sentido? Não, então, na verdade, eu ainda estou bastante cautelosa em relação ao que vai acontecer e, enfim, então, assim, eu realmente, assim, não fiz nenhuma programação. Eu mudei algumas coisas ao longo do ano passado. Eu comecei a fazer um MBA, por exemplo, coisa que eu não faria se eu estivesse treinando, ou se eu tivesse todas as minhas viagens internacionais. Então, isso também passou a ocupar um tempo e um espaço na minha vida, né? Está sendo bem interessante e tal. Então, assim, na verdade, eu continuo treinando, mas, assim, eu estou esperando um pouco, eu não quero criar essa expectativa, eu estou esperando um pouco para ver o que vai acontecer, porque, assim, são muitos comentários, né? Então, assim, se eu tiver a possibilidade de fazer alguma maratona no segundo semestre, eu vou fazer. Eu acho que dá tempo de retomar, dá tempo de treinar, tal. Mas, assim, os comentários, cada um acha uma coisa, muita gente falando, talvez aconteçam, mas se acontecer, talvez aconteçam mais regionalmente, vamos dizer assim, sem abrir para o mundo todo. O Brasil está com essa questão ainda, né, de ter as variáveis do vírus, então, de está fechado, né? Muitos países estarem fechados especificamente para o Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, nesse momento, eu estou tentando não criar expectativas para não me frustrar. Se a gente tiver a confirmação de alguma maratona que vai acontecer, que algumas maratonas vão acontecer no segundo semestre, aí é virar a chave, né? Virar a chave e falar assim, ok, vamos lá. O legal até é surpreendente porque a gente sabe que muitas pessoas que correm têm um hábito de só conseguir se manter motivada e manter uma sequência de treinamento se o cara tem uma inscrição. Tem gente que, se não tem uma inscrição, não tem já um objetivo bem definido, começa a perder um pouco a motivação. E você é diferente, você sem nenhum alvo, nenhum objetivo definido, conseguiu manter a disciplina e o treinamento. Porque eu acho que é o amor pela corrida. Como eu comentei com vocês, eu corri muito tempo sozinha, eu treinei muito tempo sozinha, né? E assim, eu nunca fui aquela pessoa louca por provas, necessariamente, né? Que eu tinha que fazer milhões de provas o tempo todo, tal. Eu nunca fui esse tipo de atleta ou de pessoa, entendeu? Fiz várias provas ao longo do tempo, tal, mas assim, não é aquela coisa alucinante, aquela coisa que não, só isso me motiva, de jeito nenhum. E quais são os seus locais de treinamento? Boa pergunta, eu ia perguntar isso. Então, eu moro muito perto do Parque Ibirapuera, né? Então, assim, eu treino muito no Parque Ibirapuera. Anteriormente, os longos de sábado eu fazia na USP, né? Costumava fazer na USP, mas, enfim, hoje não mais. Hoje é praticamente só o parque quando ele está aberto, né? Senão é rua. Quando está fechado é na rua, não tem jeito. E a gente tem também um outro aspecto, é que você viaja muito, não só pela corrida, mas pela profissão em si.
Sim. Você sempre tem uma viagem que é aquela viagem que você pode considerar a viagem que te transformou em algum aspecto da sua vida. Você já contou essa da maratona relacionada à sua irmã, mas teve alguma outra viagem que você voltou e desembarcou em Guarulhos transformada? Olha, eu vou, assim, eu conheço muitos lugares do mundo, já fiz muitas viagens, mas eu acho que a viagem que me transformou como pessoa, né, foi realmente esse intercâmbio. Quando eu tinha 17 anos... Para onde foi? Foi para a Austrália, né? Quando a Austrália era do outro lado do mundo, né? Eu brinco, porque naquela época não tinha internet, não tinha nada. Eu falava com os meus pais por telefone uma vez por mês, assim, 10 minutos, e era uma fortuna, né? Então era um outro mundo, era uma coisa bem diferente. E assim, eu fiz conexões na época, né? Eu fiz o intercâmbio pelo Rotary, fiquei 1 ano, fiquei em 3 casas de família, e eu tenho contato com todo mundo até hoje. Até hoje. Eu fui há 3 anos atrás, exatamente há 3 anos atrás, fui para o aniversário de um dos meus irmãos, vamos dizer assim, de 50 anos, eu vi todo mundo, e foi quando eu fiz essa maratona, essa meia maratona. Mas você aproveitou e fez a prova. Eu aproveitei e fiz a prova. Mas, assim, já fui muitas outras vezes, amigos, as pessoas da família já vieram para o Brasil muitas vezes, então, assim, eu ainda tenho uma relação muito próxima, e eu acho que eu faço o que eu faço hoje graças a essa experiência positiva. Eu acho que essa coisa do comércio exterior, que para mim, assim, não é... Eu falo que minha paixão não é exportar ou importar produtos químicos, né? A minha paixão é realmente conhecer pessoas diferentes, de culturas diferentes, e fazer essas conexões com pessoas que eu falo que são diferentes, mas são iguais, todas são pessoas, né? Então... Nesse vídeo comemorativo dos 15 anos da sua empresa Lumina, você, num momento ali, fala que cada pessoa na empresa tem uma relação mais especial com uma cultura, com uma nacionalidade, com um país, então que vocês têm essa coisa bacana dentro da empresa de que cada um lida com um país, com um local, com uma cultura que tem uma relação mais especial. Que países são esses que você está mais conectada no seu business? Então, eu falo que realmente assim, os diferentes países e às vezes até continentes, quando a gente fala de América Latina, a gente tem algumas semelhanças, né? Apesar de que não que todos os países sejam iguais, mas algumas semelhanças culturais. Quando a gente fala em termos de Ásia, alguns países da Ásia têm algumas semelhanças culturais, não todos, também não dá para generalizar, porque também tem muitas diferenças, né? Enfim, Europa também, né? A gente fala tem diferenças, mas tem semelhanças, né? E eu falava muito isso. Esse vídeo que você está comentando, ele já tem 1 ano, talvez, há 1 ano, mais ou menos. Eu acho que foi feito um pouquinho mais de 1 ano. Ele foi feito em janeiro do ano passado. Depois disso, com a pandemia, eu já mudei muita coisa aqui. Inclusive fazer rodízio de mercados entre a minha equipe. Eu falei, não, vamos fazer rodízio, vamos mudar, vamos atender mercados novos, não vamos... Então, assim... Isso que é legal. O seu discurso de 1 ano atrás já não é mais o mesmo. Não. E essa transformação que a gente faz, sempre em busca de aprender mais, né? A gente não existe uma única forma de fazer, uma única verdade. Quer dizer, quando havia essa identificação, quer saber, está todo mundo muito bem identificado, vamos mudar isso aqui tudo. Acho que a pandemia trouxe essa irrequietação, assim, né? Aquela coisa de que, assim, precisamos mudar alguma coisa. Se não mexer, a gente não sobrevive. E eu acho que, assim, que essa é uma realidade para todas as empresas, né? Eu acho que, assim, não dá... A pior decisão é deixar as coisas como elas estão. Eu acho que tem esse negócio que é muito importante da gente observar com mais atenção os detalhes que muitas vezes passavam despercebidos porque o jogo estava sendo jogado e num ritmo sempre muito acelerado e, de repente, você é obrigada a repensar e tem tempo de olhar também, observar com mais atenção os detalhes dentro da sua casa, da sua empresa, né?
E aí começa a ver, peraí, se a gente fizer um pouco diferente, se a gente experimentar de uma forma diferente, o mercado muito importante para vocês é a China ou existem outros países de representatividade? Hoje nós exportamos para 36 países, tá? A China continua sendo um mercado muito importante, não só como mercado para exportação, mas para sourcing também, né? Para compra. A gente tem parcerias com várias empresas chinesas das quais a gente importa produtos, né? Então, assim, China é sim um parceiro importante, muito importante, até pela grandeza do país e pela representatividade dele no setor químico, petroquímico, tá? Mas a gente, na verdade, acaba exportando para todos os continentes. Tá? Que legal, que legal. O Andrei, a Carla fez um evento virtual, foi isso? Estamos fazendo. Neste mês de março, teve uma iniciativa bem bacana, uma corrida virtual em referência aos 15 anos da Lumina, e já foram superados os 3.000 inscritos. Exato. Como surgiu essa ideia? Você já tinha pensado em fazer alguma coisa semelhante, patrocinar uma corrida, um evento, ou foi uma oportunidade que a pandemia trouxe? Assim, a pandemia, eu digo no sentido de ter valorizado mais as experiências virtuais. Então, na realidade, eu não tinha pensado na coisa nunca nessa dimensão, para ser bem honesto. A gente queria muito celebrar os 15 anos da empresa, né? Na verdade, a gente vinha pensando há mais de um ano sobre como fazer isso, até anterior à pandemia, a gente já tinha algumas ideias de como a gente ia celebrar e tal, né? A gente não ia fazer nada de evento grandioso, porque não é a nossa cara, mas a gente tinha pensado em alguns mini eventos, uma coisa mais próxima de fornecedores, clientes, etc. e tal, mas mais individualizada, vamos dizer assim. E com a pandemia a gente começou a perceber que nada seria viável, né? Surgiram outras ideias de evento virtual, no sentido de talvez chamar algum palestrante muito significativo, mas daí com o tempo também a gente foi vendo que as pessoas se cansavam, estavam cansadas. Eu mesma olhei e falei, não, eu recebo tantos convites e eu não consigo participar mais de palestras extremamente interessantes, mas chega uma hora que você cansa, né? Assim, aquilo perde a atratividade, né? E aí, assim, muito timidamente, a agência de comunicação, né, e marketing, que é nossa parceira, que cuida da nossa conta, trouxe essa ideia. Falou assim, não, cara, mas se a gente fizer convidar nossos clientes, fornecedores, tal, para fazer, assim, uma corrida virtual, pode ser caminhada, tal, e o quanto de distância eles percorrerem, a gente doa em alimentos, né? Falei, poxa, é muito legal, mas a gente está pensando num mundo que não é o mundo da corrida, né? A gente está pensando num mundo que é o mundo de pessoas, de executivos, etc. e tal, né? Então, assim, no primeiro momento eu fiquei um pouco em dúvida. Trouxe para a minha equipe, e aí a minha equipe, assim, os olhos brilharam. Quando os olhos da equipe brilhou, eu falei, putz, eu acho que eu estou no caminho certo, né? E aí eu fui conversar com um amigo meu, e falei para ele, comentei com ele, falei, olha, surgiu essa ideia na empresa, tal. Esse amigo vocês devem ter visto o filme, né, desse movimento, né, o Faço 15. Então, esse meu amigo é um diretor de cinema, na verdade. E aí eu comentei com ele, e a primeira reação dele falou, não, você não vai conseguir engajar as pessoas, você não vai... E aí a segunda reação foi... não, Carla, você tem que pensar grande, pensa grande. Ou você faz um evento grande e você consegue engajar as pessoas e você tem que emocionar as pessoas. E ele falou assim, ele já falou, a gente vai fazer um filme. Ele falou assim, mas Johnny, imagina, você é um monstro, não vou conseguir fazer um filme com você, é uma empresa pequena. Foi um pouco daquela reação, não, a gente vai fazer um filme. E a coisa foi escalando de uma forma, e aí eu trouxe para a minha equipe, daí a minha equipe falou, não, é 15, a gente tem que doar pelo menos 15 toneladas de alimentos, então tem que percorrer 15 mil quilômetros, e aí eu comecei a pensar, bom, 15 mil quilômetros para um mundo que não é o mundo da corrida, dentro de um mês é muita coisa, tal, né? Então a gente resolveu abrir o evento, a gente resolveu realmente, assim, chamar
chamar amigos, assim, a gente resolveu que, já que é um evento solidário, ele tinha que ser inclusivo também, tá? Então, assim, é aberto, a gente abriu ao público, literalmente, e a gente começou a fazer os convites aos nossos fornecedores e clientes uma semana antes, tá? Então, a gente abriu fazendo o convite a todos os nossos fornecedores, clientes, concorrentes, inclusive, todo mundo, né, do setor que a gente queria chamar, a gente chamou primeiro, e uma semana depois a gente abriu para o público, né? E aí nós tínhamos 1.000 kits, né? Que a gente se comprometeu a dar 1.000 kits para os 1.000 primeiros inscritos, e foi assim uma loucura, porque assim, em poucos dias a gente teve essas 1.000 inscrições já, assim, muito rapidamente. A gente não conseguia acompanhar, porque foi um pouco inesperado, né? E como é que funciona a dinâmica, Carla? As inscrições são pagas ou gratuitas? Não, é tudo absolutamente gratuito, na verdade, assim. As inscrições são feitas no nosso site, né? E as 1.000 primeiras ganharam um kit, bem legal, que é essa camiseta que eu estou vestindo, inclusive, não sei se vocês conseguem ver. Essa linda camiseta, sim. E na verdade, assim, eu queria destacar, até porque, assim, esse saquinho que a gente manda, e a camiseta, porque, assim, esse saquinho foi feito pela oficina de costura de uma das instituições que vão ser beneficiadas, né, com a doação de alimentos. Então, assim, esse projeto já começou com uma coisa legal, que foi isso, né, e depois eu vou contar mais algumas coisas que aconteceram ao longo do caminho, mas, assim, as pessoas se inscrevem, e aí, entre dia 1º e 31 de março, tá? Elas vão percorrendo distâncias acima de 1 quilômetro, caminhando ou correndo, e elas têm que postar no Instagram, marcando a Lumina e hashtag Lumina15, tá? E aí a gente vai contabilizando as distâncias, tá? Até chegar nos 15.000 quilômetros. Vão contabilizando assim manualmente, conforme os posts vão entrando, fotos, a agência vai checando e vai somando as distâncias. Na verdade, tem uma tecnologia por trás, mas não me pergunte porque eu não mergulho nisso. A próxima pergunta seria essa, eu fiquei curioso. Me fala uma coisa, essa figura, o que é essa figura que tem na camiseta? É uma figura geométrica? O que é? Então, na verdade, esse na verdade, é o desenho comemorativo dos 15 anos da Lumina, né? Do aniversário da Lumina mesmo, os 15. Entendi. E a camiseta, o tecido dela é o tecido tradicional de corrida? É dry fit? É dry fit, assim. Eu não vou botar a marca da minha empresa numa camiseta de algodão, né? Na de verdade, algodão. Tá todo mundo super elogiando, Tem gente que olhou e falou assim, mas Carla, não tô acreditando que você fez uma camiseta tão bacana, mas a gente fez realmente com muito carinho, com muito amor, porque a ideia era, assim, agradar realmente, né? E aquele saco, aquela bolsa que foi costurada pela instituição, é de TNT? Que tecido que é? Não é TNT, Ai, como é que chama esse tecido? Boa pergunta, não lembro, mas esqueci o nome do tecido, mas é um tecido grossinho, tá todo mundo elogiando. E o que mais tem? O que mais compõe o kit? Então, essa bolsinha, tem a camiseta, né? E vai um informativo de como funciona o Faça o 15, né? Porque esse movimento a gente chamou de Faça o 15, tá? E a gente não tá chamando de ação, a gente está chamando de movimento mesmo, tá? Propositalmente, porque movimento não tem fim. Movimento é uma coisa contínua, né? Então, assim, a nossa ideia é que realmente, assim, a gente também quer mostrar que empresas pequenas ou médias podem também ter responsabilidade social, que isso não é uma coisa só das grandes empresas, tá? E que é possível, né? Que se a gente está conseguindo fazer isso, outras empresas também conseguem. E a gente, na verdade, até quer atrair outras empresas para continuar esse movimento, tá? Então, a gente quer inspirar, mais do que atrair, inspirar outras empresas a continuarem esse movimento num momento, né, em que realmente as doações caíram muito, na verdade,
eu falo que eu juntei minhas duas paixões, né? Uma das minhas paixões é a corrida, a outra são ações sociais. Eu sou voluntária, eu faço trabalho voluntário semanalmente, né, em comunidades. Eu visito uma comunidade, toda segunda-feira eu visito uma comunidade, a mesma comunidade, na verdade. Já estou super engajada, sou super apaixonada pelas crianças de lá, enfim, faço um trabalho extremamente prazeroso para mim, extremamente prazeroso. E então, assim, eu vivencio... E dentro desse movimento Faça 15, já foram somadas até o momento que foi somada qual distância? Até hoje de manhã, porque a gente atualiza 2 vezes no dia no site, 8.112 quilômetros. Já passou da metade. E o mês ainda está no primeiro terço. Exato. Não, eu nunca tive dúvida que a gente ia conseguir chegar lá, para ser bem honesta. Mas, assim, eu estou surpresa e estou muito feliz, porque, assim, o feedback tem sido muito positivo, sabe? Porque, na verdade, a ideia é, de um lado, que as pessoas, nesse momento de pandemia, né, que elas cuidem na verdade, da sua saúde física e mental, porque muitas pessoas realmente, né, assim, estão muito abaladas mentalmente, né, com a questão da pandemia, porque realmente é desafiante. Então, assim, sai para correr, sai para caminhar um pouco, né, sabendo que cada quilômetro que você vai percorrer, você vai estar fazendo bem para alguém, porque vai estar sendo doado 1 quilo de alimento para alguém que precisa muito. Então, eu acho que, assim, a ideia é muito legal, se cuida e você também, ao mesmo tempo, você está cuidando de outras pessoas. Então, assim, a gente tem recebido um feedback, assim, muito, muito, muito positivo. Né? E muitas pessoas... Você estima que esses 15 mil quilômetros sejam completados quando? Eu estou achando que até o fim dessa semana a gente completa, você acredita? Eu estou achando. Então, eu estou fazendo um trabalho de buscar outras empresas, buscar parceiros, realmente, para a gente poder dar continuidade. Só você, sozinho, entregou quantos quilômetros desses 15 mil? Boa pergunta. Olha, eu entreguei, acho que uns 70 quilômetros até agora, não foi tanto assim. Foi em março? A gente está no começo ainda. Mas muitos amigos engajados, muitas pessoas engajadas, assim... São 7 países, na verdade são 14 países que foram inscritos, pessoas de 14 países, mas até agora é de 7 países que correram, tá? E assim, muita gente, é muito legal, assim, então, eu recebi um e-mail, por exemplo, de um fornecedor alemão, né, de uma gerente lá, e ela falava assim, olha, eu não sou muito física, né, de atividade física, mas pela primeira vez na minha vida, eu hoje corri pelo terceiro dia seguido, porque esse movimento me tocou. Então, assim, esse tipo de feedback, assim, me emociona profundamente, porque, assim, realmente é a razão de ser desse movimento, né? É realmente as pessoas olharem para elas, se cuidarem, se movimentarem para, né, fazer uma atividade física, que nós sabemos o quanto isso faz bem para a gente, né? Quanto isso faz bem para a nossa saúde física e mental, e, ao mesmo tempo, solidariedade, né? Pensar no próximo mesmo, né? Pensar em quem precisa. Muito legal, Carla. Que bom que esse projeto deu certo desde a concepção até agora funcionando dessa forma, com essa dinâmica tão rápida, com esse engajamento. Parabéns. Obrigada, estou muito feliz. Eu imagino, Carla, que isso seja uma coisa que te deixa maratonada. Nossa, completamente. O que, além disso, ou só isso, ou enfim, o que te deixa maratonada? Olha, isso me deixa muito maratonada, me deixa muito feliz, muito emocionada. Mas, assim, eu sou uma pessoa maratonada, de uma forma, eu sou muito empolgada com a vida. Então, assim, tem muitas coisas que me empolgam, mas, assim, eu gosto de desafios, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios. Eu estou, por exemplo, fazendo MBA, eu estou super motivada, então, super envolvida, e aí eu estou sempre tentando coisas novas, não tenho medo de errar, sempre falo para a minha equipe que eu falo assim, se errar, a gente ajusta. Não tem problema, vamos errar, mas vamos inovar, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. E
Então, eu sou maratonada. Legal. Legal. Antes de encerrar, eu gostaria de apresentar a minha camiseta da Go Airport Run, que foi uma corrida no aeroporto de Cumbica, em 2019, organizada pela Sports Fuse. Então, tem tudo a ver, né? Viagens, exportação, importação, o aeroporto de Guarulhos. Então, essa é uma corrida que serviu como inspiração para esse episódio do Maratonado. Ai, que legal, muito obrigada, viu? Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigado, Carla. Obrigado, Carla, por dividir um pouco da sua vida, das suas experiências, das suas conquistas. Você é um exemplo até. Você também é a primeira mulher que participa do Maratonado. Olha, que prazer. A gente fez, acho que já uma série de 4 programas e estávamos precisando escolher uma mulher para representar, justamente nessa semana que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, e está aí Carla representando com todas as qualidades de uma mulher. Parabéns. Me sinto honrada, muito obrigada, viu? Obrigado. Parabéns e um sucesso cada vez maior para você, que você continue disciplinada assim e conquistando espaços cada vez melhores em tudo que você se propõe a fazer. Muito obrigada. Desejo mesmo para vocês muito sucesso. Muito obrigado pela entrevista e espero que a gente se encontre numa maratona aí. Certeza. Tá bom, obrigada. Boa tarde. Obrigado. Tchau, Carlos. Tchau.